Olá, sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente dar início a essa nova etapa, nossas videoaulas, tá? Será um momento de adaptação, mas é algo necessário, né? Nesse momento, espero que todos estejam bem, tá? Nossa aula de hoje, ela vai se iniciar na página 230, tá? Então, para que essas aulas aconteçam, é necessário que vocês estejam sim com a apostila, possam ir acompanhando. Claro que a Pro não vai estar lendo a apostila, mas vocês vão observar que o que eu estou explicando está presente na apostila e o que vocês acharem necessário podem ir grifando, tá? Para que depois seja mais fácil para vocês estudarem. Aula de hoje, novas tecnologias no campo. A gente vem estudando desde o primeiro módulo o uso, né, dessa natureza. Nesse módulo agora, a gente fala um pouquinho sobre a agricultura em si, né? Então, essa agricultura, essa economia rural voltada para a agricultura, os seus problemas, né? O que o solo acaba sofrendo. E agora a gente vai falar um pouquinho das tecnologias. Essas tecnologias, elas podem estar aliadas ou não a um bom desenvolvimento. Então, é isso que a gente vai discutir nessa aula. Por que eu coloquei aqui, né, alguns pontinhos para a gente poder discutir? Eu coloquei esses pontos que são pontos chaves para a aula de hoje, tá? Então, nesses pontos, vocês conseguem observar que, através dessa Revolução Verde, o que seria a Revolução Verde? A Revolução Verde, ela surgiu, né, na década de 60 e foi nada mais, nada menos que a invenção e a disseminação de novas sementes, de novas práticas agrícolas que permitiam um aumento da produção agrícola, principalmente em países pobres. Isso era exatamente o que prometia essa Revolução Verde. Então, a partir de agora, com essas novas práticas, com essas novas técnicas, a gente vai poder fazer o quê? A gente vai poder resolver o problema da fome no mundo. Por isso que tem fome na sequência, tá? Foi assim que surgiu. Então, surgiu com esse propósito de acabar, né, com a fome, né, com o problema da fome. Essa Revolução Verde, ela trouxe principalmente o desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas, tá? Como assim, Pro? São sementes que são modificadas em laboratório e essas sementes, elas acabam durando mais, o seu produto é mais resistente, a pragas, né? E o grande precursor de tudo isso, vocês vão encontrar na apostila de vocês aí, foi um agrônomo lá dos Estados Unidos, o Norman, né? Ele desenvolveu no México as primeiras culturas de trigo de alta resistência e que se produzia muito, né, em larga escala, resistente a doenças, a fungicas, a pragas. Não tinha nada que acabasse destruindo esse trigo. O que acabou acontecendo? Ele acabou ficando famoso, sua técnica, né? Sua grande invenção dessas sementes modificadas ganhou o mundo e ele ganhou até o Prêmio Nobel em 1970. Até aí tudo bem. Essa Revolução Verde, esses novos produtos, eles fizeram com que as pessoas tivessem que investir no campo. Então, elas tiveram que passar a comprar sementes, fertilizantes, máquinas, e dessa forma eles acabaram fazendo com que o investimento no campo fosse, né, mais elevado. E acabou causando, né, um conglomerado de, vamos dizer assim, de pessoas que tinham sim condições, acabaram se desenvolvendo bem,
né? E foram ganhando o mercado mundial com grandes produções agrícolas. Essa Revolução Verde acabou alterando a estrutura agrária de muitas regiões. O que é a estrutura agrária? A estrutura agrária é a produção agrícola em si. Imaginem que vocês são fazendeiros ou que vocês são produtores agrícolas. Então, vocês vão ter a sua fazenda, ela pode ser grande ou ela pode ser pequena. Se ela for grande, ok, significa que você é um grande produtor. Mas se ela for pequena, você é um pequeno produtor. E os pequenos produtores não conseguiram acompanhar essa evolução, esse implemento dessas novas tecnologias no campo. E muitos dos pequenos produtores acabaram se endividando. Por qual motivo? Porque eles acabaram tendo que pegar empréstimos, eles acabaram tendo que pedir dinheiro emprestado com outros fazendeiros maiores, com bancos, e foram ficando endividados com empréstimos bancários. Muitos chegaram a vender as suas propriedades para outros produtores e acabaram virando empregado desses outros produtores. Tudo isso causado por conta da introdução dessa tecnologia no campo. Isso aconteceu porque é uma evolução, sim, muito boa, mas para quem tinha um bom desenvolvimento. E isso ainda ocasionou outro problema. Qual? O êxodo rural. Então, esse êxodo rural, ele acabou ocorrendo também por conta da evolução do campo. Aqui, eu coloquei essa imagenzinha aqui, né? Vou deixar ela aqui por alguns segundos para vocês observarem, que é exatamente isso que acabou acontecendo. O êxodo rural aconteceu porque se eu não tenho mais terra para plantar, eu não tenho dinheiro para investir no campo, o campo precisa dessa tecnologia, então eu vou ter que ir, né? Eu vou ter que passar para a cidade, procurar novas oportunidades, né? E o que aconteceu com isso? Aqueles lugares que já se desenvolviam muito bem acabaram ganhando ainda mais espaço no mercado agrícola, certo? Aqui nesse esquemazinho que eu coloquei para vocês conseguem observar máquinas competitivas. Então, essas máquinas acabam tomando o lugar do homem, técnicas agrícolas voltadas para a indústria, tecnologia, maquinário, veterinário, engenheiro, a mudança do perfil. As pessoas precisam saber mexer na máquina. Será que aquele cara lá que usava apenas o manual vai saber? O desemprego aconteceu, o êxodo rural aconteceu, o crescimento das cidades acabou aumentando. E isso gerou um pouco mais de pesquisa. Por que eu coloquei aqui essa imagem? Porque o que eles prometeram aqui, que a fome acabaria, não acabou. Não acabou, tá? E agora a gente vai ver pessoas que são a favor e pessoas que são contra. O que essas pessoas defendem, né? Quanto à modernização do campo, né? Essa tecnologia no campo. Os transgênicos, tá? Que são as sementes modificadas em laboratório, eles ganharam essa denominação por receberem genes de outros organismos. Então, isso vocês conseguem entender melhor quando vocês vão estudar genética. Então, imagine eu pego um gene da soja com um gene do feijão e aí eu faço o cruzamento em laboratório e eu crio uma semente muito mais forte. É assim que funciona, isso é apenas um exemplo, tá? Só que isso gerou muita polêmica, né, sobre o uso de vegetais desse tipo, né? E isso acabou dividindo as pessoas. Tem aqueles que defendem, né, porque vai ter uma alta produtividade, um alto lucro, vai ter redução da fome no mundo e que o que faz, e tem também aqueles que fazem denúncias, né? Então tem aqueles que acham que isso é um risco para a saúde humana e também para o meio ambiente. Na apostila de vocês, na página 231, vocês conseguem observar tudo isso, tá? Vocês têm alguns pontinhos destacados aí, e nesses pontinhos vocês vão observar que está destacado exatamente esses
problemas contra ou a favor, né? Então, a gente tem, por exemplo, bilhões de dólares em pesquisas, né? E a disputa de um mercado pelas sementes transgênicas. Então, grandes potências agrícolas acabam disputando a ampliação desse número, né, de produção. E, em síntese, para os críticos, aqueles que são contras aos efeitos negativos dos transgênicos, eles colocam vários pontos negativos. Exemplo, despesas, endividamento, porque os pequenos produtores não têm dinheiro para investir, né? Isso vai gerar muito problema. A dependência desses pequenos produtores de outros que já são maiores, isso também é um ponto negativo, né? A redução da biodiversidade. Em que sentido? Algumas espécies agrícolas desaparecem para dar lugar a outras que foram criadas, modificadas geneticamente em laboratório. Eles acabaram fazendo culturas uniformes, né? O que é isso? São as monoculturas. Lembra que eu sempre dou exemplo para vocês? Que eu falei na sala de aula, levanta a mão quem aqui come milho todo dia, só milho. Levanta a mão quem aqui só come soja todo dia. Não tem como, mas essa tecnologia no campo fez com que eles acabassem pensando nisso, nessa produção voltada para o mercado financeiro e não para saciar a fome da população, tá? O aumento do uso dos pesticidas, herbicidas, fertilizantes, agrotóxicos, tudo isso aumentou. Por quê? Para que essas monoculturas elas continuem a se desenvolver bem, eles usam todas essas técnicas, né, para favorecer essa produção e dessa maneira eles acabam auxiliando na grande produção. Porém, isso vai fazer o quê? Vai deixar resíduo no solo, vai contaminar a água dos rios, lençóis freáticos. Alguns alimentos ficam com resíduos tóxicos. Por que a gente tem que lavar tanto alguns legumes e verduras? Exatamente por isso, porque muitos podem vir com restos desses fertilizantes, desses herbicidas, desses pesticidas. Então, isso é importante, tá? Em 2014, ocorriam plantações com sementes transgênicas em mais de 40 países, tá? Era uma área superior a 180 milhões de hectares. Destacam-se os seguintes países. Olhem aí na apostila de vocês. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, Índia e China, com mais de 90% da produção mundial. E os principais produtos transgênicos que são produzidos, milho, algodão, canola e soja. O milho e a soja, eles estão no topo, tá? Então, vocês acabam percebendo isso. Na apostila, vocês encontram também um mapa. Nesse mapa, vocês veem onde ocorrem as plantações transgênicas pelo mundo, tá? Deem uma observada na página 231 também. Na página seguinte, na página 232, a gente vai ver um pouquinho sobre essa outra imagem aqui, Embrapa, Pecuária Sudeste. Aqui está escrito, né? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Ministério da Agricultura. A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela não usa só a agricultura, mas a pecuária também. Essa placa é de um lugar, né? Localizado aqui no sudeste do país. Por que a Embrapa entra nisso? Porque a Embrapa, que é essa empresa brasileira de pesquisa, ela associada a tudo que foi acontecendo, a toda essa modernização do campo, ela acabou ajudando ainda mais, né, ao desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil, tá? Por isso que nós estamos entre os maiores produtores. Ela é uma grande empresa de pesquisa, tá? Para que eles desenvolvam cada vez mais técnicas para que as produções elas aumentem, tanto de
agricultura quanto de pecuária. Isso deu um rápido desenvolvimento agropecuário para o Brasil, com uma forte expansão da área cultivada, e o Brasil está entre os recordistas mundiais na produção de vários produtos. Quais os principais? Quem acertar, hein? Quem acerta? Sim, soja, milho e algodão estão no topo, atingindo recordes de exportação. Mas volto a falar, será que todos nós comemos soja e milho? Conseguimos sobreviver apenas com isso? Então, a gente precisa fazer uma análise, tá? Mesmo sendo financeiramente muito bom para o nosso país, esse desenvolvimento também traz alguns problemas, ok? Quando o vídeo acabar, a aula não acabou, tá, gente? Vocês vão fazer a atividade 3 da página 232 e os testes da página 233 e 234. A aula só acaba depois que vocês terminarem os exercícios, assim como nós fazemos na sala de aula, ok? Quando fizerem os exercícios dessa aula, tem a lição de casa também. E o para casa, o exercício 2 e 3 da página 235, certo? Então, na nossa próxima aula, nós vamos iniciar de que maneira? Corrigindo essa lição da página 232, corrigindo os testes e corrigindo a lição de casa. E aí a gente entra no conteúdo da aula seguinte, ok? Fechou? Espero que vocês estejam todos bem e até a próxima aula. Beijo!